A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos aí dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens. Neste trimestre, estamos estudando o tema Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. E nesta semana nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Moisés, um líder de oração. Nesta lição veremos que o nível de intimidade de Moisés com Deus era ímpar. Desde menino, Moisés viveu momentos marcantes. De salvo das águas, foi ao palácio viver como um príncipe. Do luxo de uma monarquia, escolheu abrandar o sofrimento do seu povo. E da simplicidade do pastoreio de ovelhas, tornou-se um dos maiores estadistas da história da humanidade. Este é Moisés, o homem que falava com Deus, face a face. Reflita acerca do exemplo de Moisés, busque um relacionamento mais íntimo com Deus e descubra um dos segredos das grandes vitórias. Então, meu amado irmão, te convido mais uma vez, acompanhe as nossas leituras, a nossa agenda de leitura semanal, que já serve como uma preparação para essa lição que vamos estudar neste final de semana, que tenho certeza será bênção para a sua vida. E a agenda de leitura da lição do dia de hoje, segunda-feira, 11 de janeiro, tem como título Orai sem cessar. O texto bíblico se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 18, que diz assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo aqui então exorta os tessalonicenses a manterem uma vida de oração fiel como a dele. Orar sem cessar não significa orar constantemente, mas ser persistente e constante na oração. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aos crentes de Tessalônica com esse texto? Será que ele está ordenando que esses crentes orem o tempo todo e não façam outra coisa senão orar? Não, claro que não. Não é isso que ele está ordenando. O que Paulo ensina aqui, queridos, não só a eles, mas a todos nós cristãos, todos nós crentes, é que devemos cultivar o espírito de oração. É orar no espírito. O que podemos fazer o tempo todo. No caminho para a escola, pedalando com a bicicleta, no ônibus a caminho do trabalho, no metrô, no carro, no avião, fazendo uma caminhada, mesmo fazendo uma faxina em casa ou em qualquer outro lugar, eu posso estar ali quietinho, tendo comunhão com Deus em espírito. Quantas riquezas da parte de Deus, queridos, deixamos de receber pela falta dessa prática. A maior preocupação do diabo, queridos, é impedir que os cristãos orem. Ele não teme o estudo sem oração, nem a obra sem oração, e nem a religião sem oração. Ele ri do nosso trabalho, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Charles Spurgeon falou certa vez que ele preferiria ensinar a um homem a orar do que 10 homens a pregar. De tão importante é a oração. O homem que conseguir mobilizar um cristão a ir à igreja para orar fará a maior contribuição para a história da evangelização do mundo. Este, queridos, é o grande segredo de uma vida espiritual abundante e vitoriosa: a oração. Não somos fortes porque não oramos. Não somos perseverantes porque não oramos. Não realizamos os nossos sonhos porque não oramos. Sentimos-nos solitários porque não oramos. A nossa vida, queridos, está repleta de frustrações e decepções, porque
não oramos. O Senhor prometeu-nos grandes coisas, e todas elas continuam à nossa disposição. Mas por que não as recebemos? Porque não oramos como devíamos. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer: a oração move a mão de Deus, não é verdade? Quantas vezes já lemos o versículo: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Quantas vezes refletimos na palavra: pede e vos será dado. E se sabemos de tudo isso, por que continuamos vazios e sem direção? Por que não abandonamos ainda a indiferença? Por que não vamos com ousadia e coragem em direção aos obstáculos à nossa frente com a mesma determinação de Davi? Eu vencerei na força do Senhor. Se queremos, queridos, ter uma vida melhor, mais abençoada e mais vitoriosa, precisamos ter mais tempo diante do Senhor para buscar a sua direção, a sua graça e a sua unção. Se orarmos muito, teremos muito poder. E se orarmos pouco ou nada, continuaremos fracos, sem força espiritual. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira.